Oi gente, como vocês estão? Hoje eu resolvi fazer um pão. Agora deve ser umas 5h30 da tarde. Aqui na minha cidade tá 13 graus agora. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pão. Eu faço pão no calor, no frio, sempre eu tenho resultado. Com alguns truques, vou mostrar pra vocês. Primeira receita: 1 kg de farinha de trigo, 9 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 pacote de fermento biológico, mais ou menos 10 gramas. Eu compro um pacote grande e peso na hora. Meio copo americano de óleo, dá em torno de uns 100 ml de óleo. 1 copo americano de leite e 2 copos americanos de água. E um ovo inteiro. Aqui eu já coloquei o açúcar. Vou pegar minha balança aqui. Já vou pesar o fermento. 10 gramas de fermento. E assim, aquela história, eu sempre faço a mesma receita, só que toda vez eu pego o caderno pra ter certeza que eu não vou esquecer nenhum dos ingredientes. Então vamos lá, 10 gramas de fermento, dá em torno de mais ou menos 1 colher de sopa. Ó, 1 colher de sopa e um chorinho. Um ovo inteiro. Meio copo americano de óleo. Pro pão não precisa ter medidas muito exatas, só seguir mais ou menos isso que vai dar certo. 1 colher de chá de sal. Vou pesar aqui o trigo, 1 kg. Vou colocar todo o leite de uma vez. Aqui já tem 1 copo americano de leite e 1 copo americano de óleo. Já aquecido, tá? No micro-ondas, bem morninho. Minha mão tá limpa, já vou começar a misturar. Daí assim, claro que a quantidade de líquido que você vai colocar aqui na massa depende da umidade do ar. Hoje tá frio, mas tá seco. Então provavelmente eu vou usar mais do que essa medida que eu passei pra vocês. De 1 copo de óleo e 2 copos de água. O que vocês podem fazer? 3 copos de leite, ao invés de 1 de leite, 2 de água. Pode ser 2 de leite, 1 de água. O que eu não recomendo é que seja os 3 de água, porque o pão fica sem sabor, sabe? Ó, a massa tá assim, bem esfarelenta ainda, já tá úmida, mas não tá homogênea. Então o que eu vou fazer? Vou colocar mais 1 copo de água aqui. Não vou colocar 1 copo inteiro, porque eu acho que não vai ser necessário. Ó, tá quase pegando ponto. Falei que hoje ia usar mais, mas parece que não, me enganei com a umidade do ar. Vou colocar um meio copo, mais ou menos. E assim, pode colocar sem medo. Ficou muito mole, coloca mais um pouquinho de farinha, não tem problema. Vai usando a intuição. E assim, a massa um pouquinho mais mole, fica mais fácil pra sovar. Se ela estiver muito dura, daí complica um pouco. Ó, vou mostrar pra vocês. A massa pegou, montou, mas ainda ela tá bem, tá vendo? Não tá muito homogênea, dá pra você ver os grumos algumas partes dos ovos. Pode ver que ela não tá sovada, tá só misturada. O que eu faço agora? Jogo um pouco de farinha de trigo na pia. Coloco a massa aqui. E agora eu vou sovar. Eu gosto dessa textura da massa, gente, ó. Um pouco pegajosa. Por quê? Porque o pão fica mais leve. E agora é só sovar. A massa vai ficar pegajosa mesmo. Só que assim, se quiser adicionar mais farinha, adiciona. Só que depois que ela pegar a textura, depois que o glúten começar a desenvolver, vocês vão perceber que ela vai começar a parar de grudar tanto na mão. Ela vai ficar mais lisa. Então assim, eu sempre recomendo colocar mais farinha, mais pro final do processo de sova. Daí fica mais aqui, desse jeito que ela tá mais úmida, ela fica mais leve de sovar. Você pega a textura mais fácil. Então, se quiser adicionar farinha, eu recomendo adicionar mais pro final da sova. Eu acho que vai ser necessário colocar só mais um pouco de farinha, mais ou menos 1 colher, mas eu não vou colocar agora. Primeiro eu vou sovar toda a massa que tá aqui.
E é assim que faz a sova. Sempre empurrando a massa. E esse processo é o mais demorado da massa. Ele vai demorar mais ou menos uns 10 minutos. Muito importante para você sovar a massa, uns 10 minutos, 8, 10 minutos, até ficar com uma textura lisa e a massa ficar em ponto de véu. Que eu vou mostrar para vocês quando chegar. Ó, podem ver que a textura da massa já mudou, já tá diferente. Mas ainda não tá pronto. Tá mais ou menos no meio do processo. Gente, a minha mão não é muito boa pra isso. Pra sova, minha mão é muito quente. Daí a massa sempre vai grudar na minha mão. Tá vendo que na bancada ela nem gruda e na minha mão tá nessa situação. Então, por isso que eu sempre recomendo. É uma técnica que eu desenvolvi. Colocar a farinha mais pro final do processo, porque só colando na tua mão, você não vai saber se a massa tá no ponto ou não. Ao menos eu não sei desse jeito. Porque minha mão não é ponto de referência. Ela cola mesmo, coxinha, tudo vira uma pasta na minha mão. Ó, eu acho que não vai ser necessário colocar mais trigo, como eu tinha comentado. Ó, a massa tá bem lisa, tá vendo? Ainda não tá no ponto certo, mas agora que o glúten já tá bem desenvolvido, já dá pra perceber que não vai ser necessário colocar mais farinha. Gente, faz uns 7, 8 minutos que eu tô sovando a massa. Pode ver que ela tá bem mais homogênea, tá bem lisinha. Eu vou fazer o primeiro teste do véu com vocês. Não vai pegar agora, eu sei. Conheço a textura da massa, mas eu vou mostrar pra vocês o processo intermediário entre o véu e o momento que tá quase próximo ao véu. Ó, vai rasgando a massa devagarzinho. Vocês podem ver que ela fica lisinha. Ó, consegue ver meu dedo aqui atrás? Tá vendo só a sombra do meu dedo? Mas ainda não tá no processo total de véu, porque você vê que ela não tá muito lisa aqui quando a gente abre ela. Pode ver que ela segura bem, ó. Mas ela ainda tá muito cheia de grumos. Então assim, essa massa vai precisar ser sovada mais pelo menos uns 3 minutos. E o processo de sova é esse. Puxa a massa e vai empurrando, rasgando ela mesmo, para desenvolver o glúten. Só ficar amassando assim, ele vai desenvolver, só que vai demorar muito mais. Então o processo é esse. Movimentar bastante o glúten. Ó, agora imagino que a massa esteja pronta. Mesmo jeito. Vamos puxar aqui um pedacinho. Vamos abrindo. Sempre apertando. Ó, é uma massa bem elástica. Ó, já começou a formar o véu aqui. Tá vendo? Que o véu é mais resistente. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Eu tô segurando aqui, mas consegue ver meu dedo passar por trás, tá vendo? Esse é um véu bom pra massa. Ó, agora ele rasgou porque eu puxei muito, só que assim, essa é a textura de véu que a gente precisa pra fazer um pão. Gente, agora que a massa tá pronta, um processo muito importante, colocar no forno desligado com a luz ligada. Vou colocar aqui uma vasilha. Olha o tamanho que ele tá. Agora eu vou tampar. E vou colocar no forno desligado com a luz ligada. É muito importante manter a luz ligada, que ela vai aquecer o forno, vai manter ele morninho. Isso vai fazer com que ajude o pão a crescer. Estando calor, claro que não precisa. Só coloca ele no forno, desligado mesmo, sem a luz, e deixa lá. No frio que tá, a luz do forno vai te ajudar. Então vamos lá levar pro forno.
Vamos aguardar. Quando ele crescer, eu volto com vocês e falo quanto tempo demorou. Gente, lembrei uma história aqui que a minha mãe contava. Eu fazia muito pão com a minha mãe. Fazia muito, muito, muito. A gente fazia pão assim, às vezes 2 vezes na semana, sabe? E ela contava a história de uma mulher. Não sei se ela conhecia, ou ela ouviu a história e repassou, ou ela inventou. Provavelmente ela tinha inventado, mas eu não sei. Que a mulher, ela era muito pobre, ela morava com 3 filhos, e ela trabalhava numa casa de uma família bem rica. E ela fazia pão para aquela família, tudo. Mas a mulher, né, da família não deixava ela levar comida para os filhos dela. E o dinheiro que ela ganhava não era o suficiente para comprar a comida. Então o que ela fazia? Ela fazia os pães para a mulher, na casa da mulher e tudo mais. E não lavava as mãos. Ela ia embora com a mão suja. Chegava em casa, ela lavava a mão numa vasilha, né, tal. E dava aquela água que ela lavou as mãos para os filhos beberem. A água da mão suja de pão, sabe? Daí a patroa dela sempre falava: Fulana, por que teus filhos são gordinhos, sendo que vocês, né, mal têm o que comer, e os meus filhos são todos magros? Daí ela falou o motivo dela: a gente não tem condições de comprar comida, então eu pego, eu faço pão pra vocês e não lavo as mãos, eu lavo a mão em casa e eles bebem a água do pão. O que a mulher fez? A maravilhosa diva, deusa do réu, falou pra mulher: então agora, a partir de agora você vai lavar as mãos aqui em casa e guardar água para os meus filhos beberem. E acabou a história. E todas as vezes que eu faço pão em casa eu lembro dessa história. Gente, acabei de ver que tem um milho ali em casa congelado que eu roubei e cozinhei pra comer, mas estava um pouco duro. Daí eu congelei. Agora tô indo no mercado agora pra comprar os ingredientes pra fazer um creme de milho. Vai ser um creme de milho com arroz normal e uma linguiça assada. Tô indo no mercado comprar alguns ingredientes que faltam. Quando chegar eu mostro pra vocês. Gente, então, como eu disse, cheguei do mercado agora. Comprei um leite, comprei uma linguiça, comprei um pacote de açúcar, comprei uns salgadinhos que a gente já comeu, comprei água e esse leite de aveia, inclusive da mesma marca do leite normal, que eu nem percebi, pra ver se é gostoso. Eu imagino que seja, mas eu não experimentei ainda. Vou guardar aqui o açúcar e já começo a fazer a janta com vocês. Gente, um detalhe, o pão vai demorar muito mais do que eu tinha planejado. Muito mais. Muito mais. Terminei de fazer o pão, era umas 6 horas. Agora deve ser umas 9h30. E ele tá na metade do processo de crescimento ainda. Mas, sem pressa. Vou começar ferventando a linguiça. Vou pegar uma panela aqui, porque eu vou fazer ela assada. E se assar assim direto, pra mim fica um pouco seco, sabe? Se ferventar fica mais macia, mais suculenta, parece. Já vou lavar o arroz, deixar ele escorrer. Deixar um alho pronto já. Esse milho é o milho que eu falei pra vocês, que eu roubei, que eu peguei. Então é assim, o milho natural mesmo, sabe? Não é milho de latinha. Vamos ver se vai ficar bom. Eu imagino que vá. Vou tirar já uns 4 dentes de alho. Eu coloco a metade no arroz e a metade no creme.
alho triturado, então. Vou bater já o milho, já deixar triturado já, deixar batidinho. Eu quero fazer uma quantidade assim, razoável, sabe? Pra gente comer bem hoje e sobrar um pouquinho pra amanhã. Então, eu vou calcular mais ou menos uma lata, sabe? Talvez a metade disso. Eu até pensei em fazer tudo, mas tudo eu acho que vai ser muito. Vou fazer só a metade. Mais ou menos a medida de uma latinha, sabe? E é isso, essa parte aqui é isso. É o milho e leite para ajudar a bater o milho. A intenção aqui mesmo é ficar, dessa parte é ficar bem líquido mesmo, sabe? Tem gente que gosta de bater esse milho e depois separar um pouquinho do milho inteiro para comer. Para quando estiver comendo o creme de milho, sentir as texturas do milho. Eu gosto assim, só que o Caio não gosta de milho. Ele come creme de milho, mas ele não gosta de milho. Então esse milho inteiro ele não vai gostar. Então eu vou bater tudo para não ter problema. Ó, então bati bastante para triturar todas as casquinhas, todos os grãos do milho. Eu vou fazer o arroz. É poucos processos, são processos mais rápidos. O que mais vai demorar vai ser a linguiça. Mas comecei todos os processos juntos, então vou seguindo. Vou pegar aqui uma panelinha para fazer o arroz. Colocar um pouquinho de azeite. O alho. Ó, a linguiça já tá fervendo, deixa ela ferver uns 2 minutinhos. O pão tá aqui no forno. Eu vou tirar o pão e vou já deixar o forno pré-aquecido para otimizar o tempo. Deixar o forno já uns 200 graus mais ou menos. Porque essa linguiça ali, ela já vai entrar no forno pré-cozida. Eu quero que no forno só termine o processo de cocção dela. Hoje eu não vou deixar o alho ficar muito tostadinho. Já vou colocar o arroz nele assim. Gente, eu não coloco mais água quente no arroz. Estou fazendo arroz só com água fria agora. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Agora é só deixar ele fritar. E eu vou colocar um pouquinho de água. Ó, o arroz já tá bem refogadinho. Agora eu vou colocar a água. Vou colocar mais um pouco. Deixar ele aqui meio semi-tampado no fogo alto. Daí quando ele começar a borbulhar, eu diminuo o fogo pro mínimo e tampo toda a panela. A linguiça tá cozida. Então desliguei o fogo aqui da linguiça. Vou tirar essa água. Vou colocar pra assar essa vasilha aqui, ó. Eu tenho tipo um tapetinho que ele é antiaderente. Ele é tipo de plástico, um pano, tecido, não sei. Eu comprei na Shopee. E ele é antiaderente, então assim, você pode colocar ele nas formas, né, que ele não gruda o alimento. E ele pode colocar no forno porque ele não estraga também. Então, ó, só a linguiça direto pro forno. No forno médio e deixo ali. Eu vou guardar esse leite aqui no pote, o restante que sobrar eu vou usar já para fazer o creme de milho. Porque a caixa de leite ela é 1 litro e esse pote é 900 ml. Então, ó, falta bem pouco. Provavelmente eu vou usar o que está no litro também. Mas eu já vou deixar aqui reservado para quando terminar eu já guardar. O arroz tá aqui. Deu uma secadinha. Tem esse arroz que eu fiz ele ontem. E quando esse aqui tiver já cozido, vou colocar esse aqui em cima pra ele aquecer junto, pra gente comer, pra não desperdiçar. Porque o meu dinheiro não é achado no lixo. Vou dar uma lavadinha aqui nessa vasilha que eu ferventei a linguiça. E já vou começar o processo do creme de milho.
porque ele é gratinado no final, né? Eu já aproveito o forno, já, enquanto a linguiça tá assando, eu já gratino o creme de milho e vai ficar tudo bem aqui pronto junto. Ó, o arroz começou a ferver, eu abaixo o fogo, tampo toda a panela. Vou colocar na boca de trás, porque eu quero usar essa daqui para mostrar o processo do creme de milho para vocês. Aumento de novo esse fogo. Processo do creme de milho, então. Primeiro, bater o milho, né? Com leite. O segundo processo é fazer tipo um molho branco. Nesse molho branco você coloca o que você quiser. Geralmente coloca-se só margarina, manteiga, trigo e um leite. Eu vou colocar o alho e a cebola também para dar bastante sabor. Cortar a cebola bem pequenininha, porque eu quero que ela praticamente suma no creme, sabe? Eu não quero sentir textura de cebola. Cortar ela em brunoises. Enquanto isso, a panela está esquentando. Cebola cortadinha. Aí esquentou bem, vou colocar mais ou menos uma colher de margarina. Gente, nessa parte é preferível que use manteiga. Eu prefiro 100% manteiga. Porque eu não tenho em casa hoje, então vai margarina mesmo. Um fio de azeite, para não queimar muito a margarina. Aqui mesmo já coloco um pouco de pimenta do reino também. A pimenta, por ser seca, esse processo de fritar e cozinhar um pouquinho ajuda a soltar o sabor. Só um pouco. Deixar fritar aqui. Vou colocar já a cebola. Ó, agora eu vou esperar a cebola dar uma douradinha. Gente, esse cheiro de margarina com azeite e cebola é incrível, é delicioso. Ervinhas secas. Vou colocar. Que isso? A salsinha desidratada. Aqui uma mistura de cebola, alho, salsa e bacon. Vou colocar também. E também tem noz moscada, que é essencial para esse tipo de molho. Molho branco, sem noz moscada não é a mesma coisa. Vou colocar aqui as ervinhas para dar uma fritada, para liberar sabor. Quando a cebola começar a dar uma douradinha, eu já coloco o alho para dourar junto. Depois eu vou colocar a farinha de trigo, deixar ela dar uma fritada e depois o creme. Também vai creme de leite aqui, gente. Ó, a cebola já começou a dar uma douradinha. Vou colocar o alho. Deixei aqui pro alho dar uma fritadinha. Daí a mesma quantidade que eu coloquei de manteiga, no meu caso margarina, eu vou colocar de farinha de trigo. Coloquei mais ou menos 1,5 colher de margarina, então eu vou pôr 1,5 colher de farinha de trigo. Ó, tudo bem fritinho. Então vou colocar a colher de farinha. E deixar isso aqui fritar. Nesse processo de fritar, realmente tem que fritar, gente. Ele tem que ficar aqui mais ou menos uns 2 minutos para fritar bem esse trigo, para não ficar com gosto de farinha de trigo na sua receita. Aí ele parece que dá uma inchadinha, sabe? Normal. O arroz está pronto, vou desligar. E aqui eu continuo fritando. Quando você começar a sentir um cheiro de biscoito, aqui ele vai estar pronto. Pronto, agora já está certo. Vou colocar o creme do milho batido. Todo de uma vez. Misturar. Ó, gente, coloquei mais um pouco de leite, lavei aqui o liquidificador. Agora essa mistura vai engrossar. Já vou colocar noz moscada. Ó, gente, noz moscada tem mais ou menos uma colherzinha, meia colher de café. É bem pouquinho. Essa noz moscada que você rala na hora, ela é bem forte. Vou colocar um pouquinho de sal. Gente, agora aqui é só misturar até engrossar.
Gente, ó, o creme tá aqui. Tava demorando demais pra montar no fogo baixo, coloquei no fogo alto que é aqui atrás. Agora já tá bem cremoso, já tá cozinhando aqui faz uns 5 minutos. Vou só deixar cozinhar mais uns 2 minutos pra colocar o creme de leite. Essa é a textura que eu quero que ele fique com o creme de leite. Então eu quero que ele seque mais um pouco pra quando eu colocar o creme de leite ele ficar assim. Vou pôr mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouco de leite também, porque eu acho que ele tá um pouco cru. Eu vou deixar ele cozinhar mais uns 5 minutos. Por mais que ele vai assar, então, mas só que ele tem que ir pro forno já cozido, sabe? Tô achando o milho com uma textura meio crua, sabe? Muito farinhento. Não sei se porque o milho que eu usei tava já muito duro, mas vou tentar cozinhar ele aqui. Gente, então o creme tá cozido, ficou assim. Agora eu vou desligar o fogo e vou colocar salsinha e cebolinha. Um pouco de cebolinha, um pouco de salsinha. E vou pôr também um pouquinho de cebolinha japonesa, que a minha irmã me deu. Ela tem um cheiro esquisito, mas ela na mistura fica uma delícia. Ela tem muito cheiro de erva verde, sabe? Coisa crua. Mas depois que coloca ela assim e mistura, fica uma delícia. E creme de milho, pra mim, eu gosto assim, ó. Com bastante salsinha e cebolinha. Agora eu vou montar e levar pro forno. Gente, então eu montei aqui. Fiz 2 camadas, embaixo creme. Fiz uma camada no meio de queijo. Eu tenho uma mistura aqui de queijo parmesão e mussarela juntos. Coloquei uma outra camada do creme e aqui por cima eu coloquei o queijo pra gratinar. Agora eu vou levar pro forno e já mostro pra vocês como vai ficar. O creme de milho fica assim. Bem tostadinho por cima. A linguiça também já ficou pronta. O arroz também tá aqui pronto já. Agora eu vou fazer um pratinho. Folhas. Gente, então tá aqui. A massa do pão, enfim, cresceu. Olha o tamanho que ficou. Agora eu vou... Vocês dão um tapinha assim pra ela baixar. E eu vou dividir ela em 3. Essa massa dá mais ou menos 3 pães. E lembra que ela tava bem pegajosa? Agora, ó como que ela estruturou mais. Agora não tá tão pegajosa mais. Sempre é bom dar uma sovada na massa antes de dividir ela para soltar todo o ar. Todo o ar que a gente colocou na massa, deixando ela fermentar, agora a intenção é tirar para ela ficar homogênea de novo, pra gente abrir os pães para deixar crescer de novo. Agora eu vou pesar. Ó, o total da massa deu 1,8 kg. 1.800 dividido por 3 dá... Quanto que dá? 600. Por que você tá quieto? Então assim, pega uma faca e divido 3 pedaços. 570. Agora eu corto isso aqui na metade. 590. 600. Vou untar um pouquinho a forma. Essa forma minha já é antiaderente, mas eu gosto de untar um pouquinho. Então coloco assim só uma gotinha de óleo. Espalho bem. E esse óleo também na forma ajuda a caramelizar o pão. Ele fica com uma crostinha mais queimadinha. Fica mais gostosinho na hora de comer. Ah, eu ia falar pra vocês quanto tempo demorou pro pão crescer.
Demorou mais ou menos umas 6 horas. Mais ou menos umas 6 horas. Assim, na verdade, umas 5 horas já ia ser o suficiente. Eu que demorei um pouquinho mais pra mexer nele. Mas é como disse pra vocês, é imprevisível. Depende muito da temperatura do ar. A umidade do ar também influencia na fermentação do pão. Faz a minhoquinha. Vai esticando. Não precisa deixar muito fino. Eu vou começar enrolando. Essa é a última parte. Estica um pouquinho mais. Fica assim, então. A parte de cima do pão fica lisa. A parte da dobra é que coloca na assadeira para ele não abrir. Tá aqui os 3 pães. Agora eu vou cobrir ele com plástico e vou levar pro forno de novo do mesmo jeito. Com a luz ligada para deixar o forno bem morninho. Gente, vou mostrar pra vocês como eu coloco no forno. Ó, vou ligar a luz. Eu sempre coloco assim. Uma assim do lado da outra. Coloco um saquinho pra proteger, pra não grudar. E coloco um guardanapo por cima. E deixo aqui no forno. Agora eu vou deixar também mais umas 5, 6 horas pra crescer. Gente, eu que coloquei o pão passar, esqueci de mostrar pra vocês. Mas ó, tô tirando ele do forno agora, já tá assado. Ai! Me queimei. Olha, acabei de desligar o forno. Comecei ele ontem, 5h30. Agora deve ser umas 9 da manhã, tô tirando ele. Eu gosto do pão mais clarinho, então ele ficou assim.